Desde quarta-feira às 10 horas da manhã, dia 8 de fevereiro, centenas de estudantes da Asbury University em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos, estão reunidos em oração ininterrupta. Alguns foram embora e depois sentiram vontade retornaram. Aulas foram canceladas. O mesmo já ocorreu de forma espontânea em 1970 e avivou o grande número de universitários nos Estados Unidos na época, e a história que marcou gerações parece que está se repetindo. É um avivamento, reavivamento ou mover? Eu sou Jorge Diesel e este é o primeiro Devocionais Avançados. O que é um avivamento e o que é um mover de Deus? Mover é uma presença concentrada e mais forte de Deus do que normalmente muitos cristãos estão acostumados, mas não deveria ser assim porque Ele está conosco e é percebido e encontrado pela fé. Mover gera ajuntamento, curas, batismo no Espírito Santo e pode durar um culto, horas e até um tempo indeterminado, como veremos. Mas avivamento é muito mais que isso. A palavra certa é reavivamento, que é talvez menos agradável de se ouvir, pois indica que algo esteve morto. Na Bíblia, já na Antiga Aliança, o povo, muitas vezes movidos por seus líderes ou não, se afastava de Deus, colhia frutos muito ruins disso e clamava a Deus, e Ele enviava, no tempo dele, um profeta, um juiz, um rei ou valentes como os de Davi, para trazer livramento e restauração espiritual. Mas desde que Jesus realizou o mais importante feito da história da humanidade e pela humanidade, o maior se tornou o menor, o Rei dos Reis se tornou escravo e viveu e morreu por amor, de forma humilhante, nu, na cruz do Calvário, desceu ao inferno e tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno e ressuscitou, passando a ser visto, vivo, novamente por uma multidão de testemunhas oculares antes de retornar para o Pai, que nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para permanecer conosco, interceder por nós e nos guiar ao testemunho, para Ele revelar Jesus ao mundo inteiro. É tempo de andar avivado e renovado. Mas houveram muitos erros na história da Igreja, cruzadas, perseguições, exclusões e mortes na Inquisição, de irmãos por irmãos e de outras pessoas que ainda nem haviam conhecido Jesus, que devem ter morrido sem Ele, infelizmente, e nada justifica isso. Isso traz consequências espirituais, uma das razões para não ocorrer reavivamento com mais frequência, razões que estão nas pessoas e razões que não, como o tempo oportuno, do qual falarei no próximo Devocionais Avançados. Mas continuando, muitos cristãos passam a vida e não presenciam um mover de Deus, quanto mais um reavivamento. Por isso a correria para lugares onde algo diferente está ocorrendo. Lembro de um conferencista conhecido num ginásio em Alvorada, no Rio Grande do Sul, antes de começar a pregar, dizer que estava aguardando Jeová o autorizar a pregar. Pura balaca gospel. Vai ler o ID na Bíblia. Mas lembro também quando o cantor e pastor Cris Duran esteve em Cachoeirinha em 2008 para o aniversário da cidade no Parcão, na Assembleia de Deus e na Luterana da Renovação. Chamou surdos, cegos e paralíticos e acometidos por outras enfermidades à frente para receberem oração e serem curados. Lembro de um surdo que era conhecido na congregação da Assembleia, a quem Cris Duran disse Jesus ao seu ouvido, e o mesmo passou a ouvir, dizendo com dificuldade ainda o nome que ouviu. 2 paralíticos, se não me falha a memória, na Luterana, não lembro o sexo exatamente, aos quais disse para olharem para ele e levantarem em nome de Jesus. Um ficava olhando para as pernas e não conseguiu o milagre, mas o segundo olhou para Cris e se levantou e seguiu andando. E houveram outras curas, as quais não me recordo tão bem. Um forte mover, movido, segundo Cris, pela vontade de encher os céus e não apenas igrejas, não necessariamente igrejas. Não é algo que se lerá nos jornais ou se verá na TV. É coisa para testemunhos pessoais e individuais da multidão que esteve presente, como eu estou fazendo.
Virou até movimento carismático, renovado, pentecostal, mas infelizmente a maioria, quando muito, experimenta ou corre atrás apenas de ver um mover. É algo espalhado, mas ativo. Alguns estão apenas no dom de línguas e profecia, causando ataques de denominações que não têm isso. Conheci pessoalmente pessoas que foram inclusive expulsas de uma congregação evangélica tradicional em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, no final do século XX, por começarem a falar em línguas. Há congregações que têm, entre aspas, momento da profecia, mas os chamados profetas não enxergam nada dos pecados ali dentro, que fiquei sabendo diretamente de quem os comete ou cometia. Em outros locais só se fala em repreensão de pecados conscientes, pois uma busca aparente por perfeição e lembrança do que é considerado errado em outras denominações específicas camufla a falta de crença em dons atualmente e a própria ausência deles. Chamam de foco na qualidade. Uma vez, um irmão de outra denominação foi na que eu congregava, pois eu havia ido na dele, mas não havendo me encontrado, não fui mais. O mesmo disse que eu havia pecado contra o Espírito Santo. Pecado dito como imperdoável por ser o Espírito quem convence do pecado. Por não estar mais guardando o sábado. Mas se eu fizesse um novo estudo bíblico, tudo podia mudar. Tá, mas esse argumento persuasivo ser antibíblico não importava? Há quem deu uma forçadinha para ver, entre aspas, batismo, dizendo para a pessoa colocar para fora o que está dentro dela, começando a falar. Há quem não creia que as línguas estranhas sejam dom de línguas, só a variedade de línguas. Quando uma pessoa de outro país entende a pessoa que está falando em línguas falar na língua dela. Infelizmente, estes que não creem não apresentam nem o dom de um jeito nem de outro. Há quem diga que não há dom de cura ativo, pois senão tal portador curaria todas as vezes. Esquecem que nem Jesus fez muitas curas em Nazaré, por exemplo, por causa da incredulidade daquele povo que o viu ali crescer. Se eu crer que um dom não é para o meu tempo, estou crendo que não é para mim. Isso não impede outros de crerem e receberem. Há diversas congregações apagadas e conscientes apagadas, outras achando-se avivadas e outras com mover. O que não impede Deus de realizar um reavivamento quando o tempo deste chega. No início dos anos 2000, o grupo musical Gospel Diante do Trono, liderado por Ana Paula Valadão, Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha, do pastor Márcio Valadão, fez ajuntamentos em estádios e parques. A Polícia Militar contou 210 mil pessoas no estádio do Mineirão em 14 de julho de 2001, recorde de público do estádio. 180 mil no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1º de dezembro de 2001. 1.200.000 na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em 13 de julho de 2002. 2 milhões de pessoas no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, em 12 de julho de 2003. 1.200.000 pessoas no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, em 10 de julho de 2004. 300 mil pessoas nas margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, em 9 de julho de 2005, onde eu estive presente. 80 mil pessoas na Arena Yamada, em Belém do Pará, em 15 de julho de 2006. 100 mil pessoas na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, em 7 de julho de 2007. 120 mil pessoas na Praia do Meio, em Natal, no Rio Grande do Norte, em 16 de julho de 2011. E 350 mil pessoas no Sambódromo de Manaus, no Amazonas, em 9 de junho de 2012. E fez outros ajuntamentos menores em outros lugares do Brasil. É apenas um dos ministérios de Minas Gerais, dos muitos que existem lá, sem contar os que existem nos outros estados do Brasil. Isaías Figueiró, no Rio Grande do Sul, começou em 1985 a ter um desejo maior de ter comunhão com Deus. Em 1987 começou a fazer cultos em praças públicas. Em 1989 adquiriu tendas para realizar cruzadas de fé, onde milhares de pessoas se converteram em centenas de cruzadas. Também apresentou o Evangelho em ginásios, emissoras de rádio e televisão. Além de milhares terem se convertido
Muitas foram libertas de ataduras e amarras espirituais, resultando em vidas e famílias transformadas e curadas de diferentes enfermidades. Testemunhei muitas curas em cruzadas e nos cultos na congregação de Gravataí, da Igreja Encontros de Fé, do pastor Isaías Figueiró. Mas me marcou quando o jovem Maurício Maria, a quem conhecia, usava óculos e após uma oração não precisou mais usar. Quando fazem uma cruzada numa cidade e se reúnem com pastores da região para orar e após a mesma, entregam nomes, telefones e endereços das pessoas que aceitaram Jesus para esses pastores delas cuidarem, pelo pensamento de sermos uma única igreja. O crescimento lá, por 2005, era de aproximadamente 1.000 pessoas por ano na Igreja Encontros de Fé. E essa é só uma das muitas congregações cristãs só no Rio Grande do Sul. Há erros, não é uma questão de perfeição. E esses exemplos ainda são mover de Deus, acredita? Ainda falarei de alguns reavivamentos. No país de Gales, C.F. Joshua pediu a Deus o país e que Deus levantasse um trabalhador das minas ou do campo e não um aluno de teologia. Deus levantou Evan Roberts, que orava para ver um despertamento em seu país, um homem que trabalhava nas minas desde os 9 anos e orou por 13 anos, 4 horas por dia, da 1 às 5 da manhã, sendo para isso acordado por Deus. Começou a estudar teologia, mas parou, pois o tempo havia chegado. O tempo de Deus é um fator importante. Jesus só disse para os discípulos esperarem em Jerusalém até serem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Aconteceu no dia da festa judaica do Pentecostes, um dia específico, mas que eles não sabiam quando seria. É claro que apesar do medo que estavam dos soldados romanos, não deixaram de buscar e um dia aconteceu. Evan Roberts era alguém que buscava e mal sabia ele que seria a resposta, o instrumento da resposta de Deus. Em 10 meses de reavivamento, 100.000 pessoas se converteram. A unção estava nas ruas, nos trens e nos bares. As pessoas pediam uma bebida num bar, começavam a tremer espontaneamente e iam embora sem beber. Não era por causa de um sermão religioso que faziam isso. Era unção. Embora a pregação houvesse naqueles dias, pois isso também é um fruto. O inglês John Wesley, certa vez num navio, teve medo de morrer após uma tempestade, no meio de uma tempestade, mas ele viu os morávios, um grupo de cristãos que não tinha medo de morrer e isso o admirava. Com o passar do tempo, ele e George Whitefield entenderam que o evangelho era pela fé e começaram a orar. Londres na época tinha um bordel a cada 6 casas. Os pregadores saíam dos púlpitos e iam para os bordéis. O segundo sermão de John Wesley foi presenciado por 12.000 pessoas sem som e sem música. Ele estudava a escritura, orava e pregava, só. John Wesley pregou mais de 90.000 vezes, 800 pregações por ano, 2 vezes ao dia nas ruas. A primeira pregação era para operários antes das 6 horas da manhã. Atualmente há cerca de 80,5 milhões de metodistas como resultado das pregações de John Wesley. Assim ocorreu com David Brainerd e os índios que ficaram cheios do Espírito Santo. Aconteceu no Congo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Índia, na Coreia do Sul, na Austrália, nas Ilhas Hébridas, perto da Escócia. Começou com uma pessoa e moveu outras ao arrependimento, da diminuição da criminalidade e de outras mudanças milagrosas. Nas Ilhas Fiji, em 1996, 90.000 pessoas aceitaram Jesus, paralíticos levantaram e cegos voltaram a enxergar. Mais de 25.000 pessoas foram curadas. Na Rua Azusa, em 1906, o reavivamento durou 3 anos, 24 horas por dia, com até 1.000 pessoas ao mesmo tempo na casa, onde ficava a congregação. Milhares de pessoas vinham do mundo inteiro e quarteirões antes de chegar, caíam no Espírito Santo. Começou na rua Bonnie Bray, com 7 pessoas, e mais de 600 milhões de pessoas foram batizadas no Espírito Santo na época. Charles Finney foi certa vez visitar o dono de uma empresa.
e estando lá, conversando com este, pessoas que o viram começaram a chorar, e isso se espalhou pela empresa inteira, onde se abriu um local de pregação. Houveram tantas conversões que bares e bordéis fecharam por falta de clientes. Um reavivamento produz mudanças sociais. Busca por arrependimento. Arrependimento. Busca por descobrir pecados que não percebe, que faz, mas não percebe. Busca de Deus. Busca pela presença de Deus, sede pela presença de Deus. Intercessão pelos pecados dos outros, intercessão pelos outros que estão afastados de Deus, que ainda não conhecem a Deus, são necessários para viver um avivamento. Então não busque participar de um avivamento. Talvez você esteja muito longe de Asbury, universidade, mas não importa o lugar onde você esteja. Busque, creia e viva um reavivamento. Esteja disposto a entregar a sua vida, a fazer tudo o que estiver a seu alcance, inclusive esperar.